Nós ia pedindo esmola em frente de um cinema. As pessoas iam se divertir, iam assistir o filme com o namorado, com a família, e nós estávamos lá pedindo uma ajuda para nós poder comprar comida, alimento que nós não tínhamos. Olá, meus amores, tudo bom com você? Eu sou a Andrelina e esse é o canal Você Tem Valor. E aí, pessoal, tudo bom? Gente, eu estava sumida, mas eu voltei. Gente, eu tô com uns planos aí muito legal, né? Na minha volta agora no YouTube. Passei por umas coisas que depois eu vou fazer uns vídeos aí, vou explicar e vai ajudar muitas outras pessoas também. Gente, eu fiz uma enquete lá no Instagram para contar a história da minha infância ou a história de como eu conheci o meu esposo. E aí ganhou a história da minha infância. Então, eu vou contar aqui, não é fácil, mas vocês sabem, né? A história da nossa infância tem muitas surpresas, tem muitas alegrias, tem muitas tristezas. Então, talvez você pode se identificar comigo e vamos nos alegrar junto? Vamos? Mas antes de eu começar, eu gostaria que você meditasse na palavra de Deus, lá na Bíblia Sagrada, aonde fala lá em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: ensina o caminho que o seu filho deve andar, que o menino deve andar, para que mais tarde ele não se perca neles, certo? Então medita nessa palavra. Essa palavra tem a ver com as coisas que eu vou relatar aqui da minha infância, tá bom? Mas não se esqueça também de se inscrever no meu canal, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Porque da próxima vez que eu colocar outros vídeos, você vai ser notificado e vai estar aí assistindo. Então, vai correndo, inscreva e compartilha esse vídeo, tá bom? Bora lá? Bora? Então vamos lá. Gente, eu vim de uma família pobre, fui criada pela minha mãe, né? Hoje eu estou com 45 anos, nasci na Ceilândia, em Brasília, Distrito Federal, né? E minha infância não foi assim, teve muitos altos e baixos, porque assim que minha mãe me teve, o meu pai abandonou ela, ele não me registrou, eu sou registrada só no nome da minha mãezinha, né? E aí, gente, pensa numa dificuldade que minha mãe passou. Ela era doente, ela tinha problemas mentais, uma doença, né, na mente dela, que de vez em quando ela dava aqueles ataques e ela passava por muitas dificuldades, ela não conseguia trabalhar, porque quando ela dava esses ataques, aí como que a pessoa ia aceitar uma pessoa com problema mental, né, trabalhando numa empresa ou numa casa de família? Então, ela não tinha condições de trabalhar. E aí, só que graças a Deus nós recebemos a ajuda de uma tia minha, que eu agradeço muito. Se ela assistir esse vídeo, eu vou agradecer ela, que agora, ó, tia Wanda, tia Loí, tia Mira, que ajudaram muito a minha mãe, viu? Agradeço vocês e as outras pessoas que eu não vou lembrar porque eu não, mas eu lembro muito que a minha tia Wanda deu muita cesta básica para minha mãe. Aí nós morávamos numa cidade chamada Ceilândia, e depois, até os 7 anos, eu fui criada lá até os 7 anos, e depois nós mudamos para uma cidade por Goiás, chamada Santo Antônio do Descoberto. E lá começou a brincadeira, as brincadeiras de criança. Lá eu subia em morro, era uma cidade assim muito aconchegante, era poucas casas. Então como é o nome, Santo Antônio Descoberto, né? Então lá eu comecei a conhecer a cidade, subia naqueles montes, tinha muita árvore, e era um lugar assim bem legal assim, para criança, né, aproveitar a infância. Só que não foi fácil, porque como nós mudamos de perto da minha tia, aí as coisas começaram a ficar mais difícil. E aí lá morava eu, minha mãe e o meu irmão. Aí eu tenho mais 2 irmãs que elas já foram cuidar da vida delas, então ficava só nós 3 lá. Meu irmão era menor do que eu, e nós ficávamos lá e passamos muita dificuldade, necessidade, porque para nós ir lá buscar as coisas na minha tia, era 1 hora de ônibus, né? Então tinha vezes que minha mãe não tinha dinheiro nem para pagar a passagem.
E aí, gente, não foi fácil. Aí nós foi conhecendo os vizinhos, aí era aquela coisa de ter que pedir alguma coisa emprestado, aquela coisa assim, né? Meio chatinha, mas era o jeito da gente sobreviver naquele tempo. Então eu lembro que um dia eu acordei com fome. Gente, é triste quando a criança acorda com fome e pede algo para sua mãe não tem. Lá na minha casa, pra vocês terem ideia, eu não tinha geladeira. Lá nós só tinha um fogão, a cama, era uma cama grande de casal que dormiu minha mãe e meu irmão. E só era um cômodo só. Banheiro, o banheiro era aquele chamado privada, né? Lá do lado de fora, era aquela coisa assim, bem escassa mesmo. Alimentação muito difícil para nós. Então, às vezes, nós acordava, igual falei aqui agora, né? Acordava com fome e não tinha o que comer. E aí eu ficava assim triste, sem entender aquilo, né? Com 7 anos de idade, uma criança não vai entender por que não tem, que as outras crianças têm. Eu chegava na casa das minhas coleguinhas, eu via que elas tinham sofá, que elas tinham um quarto delas, e eu tinha aquele desejo no meu coração de ter tudo aquilo, mas não tinha condição. Minha mãe não podia trabalhar, não podia dar nada para nós, e nós então vivia assim de doação da minha tia. E quando o negócio apertava, minha mãe dava um jeito e nós vinha para a casa da minha tia e ela juntava lá aquelas coisas, era roupa, era mantimento e nos dava. Aí chegou um tempo que minha mãe ficou assim bem assim, com a cabeça não muito boa, e aí eu tive a ideia de falar assim, minha mãe teve a ideia de levar nós para pedir esmola numa cidade de Taguatinga. E aí nós ia pedindo esmola em frente de um cinema. As pessoas iam se divertir, iam assistir o filme com o namorado, com a família, e nós estávamos lá pedindo uma ajuda para nós poder comprar comida, alimento que nós não tínhamos. Muitas pessoas, gente, pegavam e falavam assim, onde vocês moram? Se interessavam pela nossa situação e elas ajudavam, pegavam, juntava alguma coisa, uma cesta, alguma coisa e doava pra gente, dava um dinheiro, mas outras, gente, xingava nós, chamava de vagabundo, seus vagabundos, vão trabalhar vagabundos. E, gente, foi triste, mas passei por isso, e aí foi levando a vida. Aí, quando eu entrei, acho que uns 11 anos de idade, aí eu comecei a querer ir sozinha, aprendi a ir para esse lugar sozinha. Minha mãe estava em casa meio adoentada, eu pegava meu irmão escondido e nós, partia para lá, para esse lugar e ficava lá pedindo esmola para as pessoas. Sozinha, o pessoal olhava assim, ninguém perguntava nada. Às vezes falava, cadê sua mãe? Aí eu, tá bem ali, né, com medo, já inventava que ela estava ali pertinho, mas não. Minha mãe tinha ficado em casa, você vê. De lá desse lugar que nós morávamos para ir para esse lugar que nós ficávamos pedindo, era mais ou menos uns 40 minutos por aí. E nós ficávamos lá até umas 23 horas, que era assim, o último ônibus que passava para nós ir embora. E aí o motorista, nós passávamos rapidamente por debaixo da catraca e o cobrado não percebia que nós estávamos sozinhos, nós ia levando essa vida. Gente, criado igual batata. Eu e meu irmão, nós não tínhamos direção, não tinha ninguém para falar assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu lembro que uma vez que eu fui com a minha mãe, passei um perigo, olha só. Tava lá eu e minha mãe paradinha num lugar, perto de um lugar chamado Praça do Relógio. Aí chegou um homem arrumado e falou assim, senhora, eu tenho umas roupas ali para doar, a senhora aceita? E aí na hora, né, minha mãe, aceito. Aí ele falou, então vou levar sua filha e aí nós vamos lá pegar a roupa, tá bom? Aí minha mãe, tá bom. Confiou nesse homem, esse homem segurando a minha mão, atravessamos a pista, né, que era uma pista perigosa de mão dupla. Nós atravessamos essa pista, aí ele me levou em direção a uma igreja. Chegando lá nessa igreja tinha uma escadaria. Descemos nessa escadaria. Quando chegou lá embaixo, vocês não acreditam, o homem falou assim, deixa eu medir sua parte íntima, deixa eu medir, fazia assim, ó, dizendo que ia medir a minha parte íntima para dizer que para ver qual roupa que ia caber em mim. Eu falei, não moço, não quero não,
Não, não quero não. Aí eu fui saindo assim, esse homem me segurando, e aí eu consegui subir essas escadarias de novo, atravessei essa pista sozinha. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, vambora, vambora. E ela, o que aconteceu? Aí eu com vergonha não falei, gente, cuidado com seus filhos. Quando nós é criança, a gente tem muito medo de contar as coisas para nossa mãe, ou nosso pai, ou a pessoa que cuida da gente. Então nós temos que ficar atento ao seu filho. Nunca deixar, gente. Você vê, ó, há muitos anos atrás, né? Eu não vou lembrar a data, eu bem novinha. Tinha mais ou menos acho que uns 10 anos. E hoje eu tô com 45 anos. Você vê, naquele tempo já existia pedofilia. Então não é só de hoje não. Então vamos ficar com nossos olhos abertos. Igual eu falei no começo. Ensina o caminho que seu filho deve andar, para que mais tarde ele não se perca. Você vê, hoje nem era para estar contando a história aqui. Esse homem podia ter me matado, podia ter feito alguma coisa. Mas graças a Deus que, né, escapei. E aí foi passando, aí a minha mãe foi embora, ela também não me perguntou nada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, preocupada. Mas aí passou, aí coisa de criança, veio uma coisa ali, outra ali. E aí fomos embora, aí fui brincar e tudo, encontrar com as amiguinhas. Gente, aí vocês me perguntam, você estudou? Estudei pouquinho. Nesse tempo eu estudei pouquinho, porque minha mãe me colocava no colégio. Quando dava o ataque na mente dela, ela pegava e ia lá no colégio e me tirava como é que fala? Pegava e me tirava do colégio, pegava minha transferência e falava que ia me botar em outro colégio. E naquele tempo as coisas eram assim, tão assim bagunçadas, que eu lembro que eles não faziam nada. Não insistia, não, pra que você vai tirar sua filha? Não falava nada. Quando eu fui crescendo, que eu fui ficando mocinho, que eu fui começando a ficar pensando assim, ué, por que eles não falam nada? Só que eu também, aí gente, eu fui passando o tempo, eu lembro que um dia eu acordei cedinho e eu tava com a fome, e aí eu peguei, abri a janela, olhei assim, vi aquele monte de um matão bem alto e pensei assim, que eu já tinha visto minha mãe falar que a avó dela comia cobra, né? Aí eu pensei, gente, se eu achar uma cobra, matar e fritar ela e comer, que parece que só tinha arroz, né, lá. E eu pensando em comer cobra frita com arroz, olha a ideia da criança, né? Mas aí eu peguei, dei uma andadinha assim lá perto desses matos, não vi nada, voltei. Aí minha mãe fez aquele arrozinho, comemos aquele arrozinho branco, né? Graças a Deus, sobrevivemos mais um dia. E foi passando, gente, passando. E eu lembro também de outro episódio que minha mãe tava assim, bem perturbada. E ela falou assim, já era bem tarde lá nessa cidade do Goiás, os estabelecimentos fechavam cedo. Minha mãe falou assim, filha, vai ali comprar um cigarro. Ela fumava muito, gente, fumava desesperadamente, sabe? Era viciada em cigarro. E aí pegou, me deu dinheiro e eu saí com meu irmãozinho, era já umas 23 horas, sabe? Bem tarde, já quase dando meia-noite. E nós fomos lá para comprar esse cigarro para ela. Aí nós foi subindo. Quando chegamos num lugar assim, que tinha uma rua, o poste era bem fraquinho, as lâmpadas, e aí vi um homem. Aí falou, ei, menina. Aí eu olhei, ele falou assim, onde fica a quadra, não sei o que, não sei o que. Aí na minha mente veio, ué, não existe essa quadra aqui. Aí eu falei, moça, eu não sei não. Gente, ele agarrou no meu braço, começou a me puxar pro mato, me puxou. Eu e meu irmão, eu lembro que meu irmão deu uma mordida na perna dele, e ele deu um murro na cabeça do meu irmão caiu lá longe. E aí eu comecei a chorar, aí vi um casal descendo, aí ele acho que ficou com medo, ó, e falou assim, ó, na hora que vocês descer, eu vou estar bem ali na esquina e vou te esfaquear todinho, vou matar você e teu irmão, não sei o que. Gente, ele fez um terror na minha cabeça, que eu saí apavorada, parece assim que meus cabelos estavam tudo em pé, de tanto medo que eu fiquei. Aí eu peguei, e chorando, aí quando esse casal se aproximou, eu falei, moço, me ajuda, me leva para casa, o homem vai me matar, ele tá bem ali embaixo, ele disse que tá ali naquela rua, ele tá naquela outra. Eu imaginei, do jeito que ele falou que ele tava numa rua, tava na outra, e eu com aquele pavor, aquele medo. Aí esse pessoal, esse casalzinho, né, botou nós no meio, de tanto que eu tava tremendo, aí chegou, levou nós em casa, aí entregou pra minha mãe, e aí minha mãe lá nervosa,
porque não tinha levado. Ainda minha mãe ficou nervosa, mas é porque ela, né, do problema que ela tinha na cabeça. Ficou nervosa, queria bater na gente, porque não levou o cigarro, você vê. Mais um escape que nós passamos, mais um escape. E passou, gente, mas não vou contar só coisa triste não, vou contar uma coisa engraçada que aconteceu também. Uma vez nós estávamos indo, umas amigas me chamou para ir numa consulta dentária, num posto de saúde. As minhas amigas conseguiram marcar para arrumar os dentes. E aí eu fui, assim, só para acompanhar, né? Pegou, me arrumei, fui, aí tá, pegamos o ônibus, descemos, nesse tempo o posto era em Taguatinga, lá a cidade era tão atrasadinha que não tinha hospital, não tinha nada. Aí nós pegamos o ônibus e fomos para Taguatinga. E eu sempre gostava de andar com o meu registro, né? Dobradinho dentro da roupa, da calça. Aí fui. Quando nós chegamos lá, tá lá nós sentados, esperando. Aí chamou uma menina, ela entrou para um consultório. Chamou a outra, entrou para o consultório. Aí chamou outra, fulano de tal. E aí ela, fulano de tal. Aí ela falou assim, é você? Aí eu falei assim, não. Ela, você tá com medo, né? Pode vir. Aí eu fui, gente, entrei no consultório. Aí a mulher, ela falou assim, trouxe algum documento? Aí eu peguei e mostrei meu registro, gente. Vocês acreditam que eu arrumei meus dentes lá? Ela fez um cartãozinho pra mim, me entregou e falou, não perde mais esse cartão não, viu? Aí eu, tá bom. Aí nesse dia ela fez uma limpeza nos meus dentes e marcou pra mim outras vezes lá. Eu só sei que eu saí de lá, passei uns tempinhos fazendo um tratamento nos dentes, né? Gente, saí com os dentes, ó, bem arrumadinho, tudo bonitinho. Fiquei toda feliz. Aí as meninas, oxe, como é que você conseguiu? A gente foi maior dificuldade para conseguir. Eu falei, minha filha, não sei. Só sei que ela me chamou, eu entrei. Aí ela, eita, eu vou te dedurar. Eu, pode dedurar, agora já botou meu nome lá. Então, e outras coisas engraçadas que aconteceu. Uma vez que eu e meu irmão tava lá andando nas ruas assim, já era assim, tava quase escurecendo. Aí nós ia passando numa rua, tava tendo uma festa num centro espírita. E aquela festa aí nós olhamos assim, né? Chegamos assim perto da porta, tinha uma mesa, gente, uma mesa assim que dava água na boca. Eu chegou, babava assim, aí eu olhei assim, eu falei, vamos entrar, tem comida aí. Aí meu irmãozinho, vamos. Aí nós entramos, né? Nisso que nós entrou, tinha de passar por uma oração. Aí eu falei, vai primeiro, empurrei meu irmão, vai primeiro. Aí meu irmão foi, recebeu a oração, e o homem falou assim, agora próximo. Aí eu fui, aí também recebi lá uma oração. Aí ele falou assim, agora vocês podem participar dessa mesa aí, tem tudo que vocês quiserem comer. Eu falei, aí eu, pode? Aí pode. Moço, eu posso levar um pouco de comida para minha mãe? Que eu sempre lembrava da minha mãe, né? Você é assim? Você sempre lembra da sua mãe? Conta aí pra mim depois, viu? Gente, se você se identificar com alguma coisa nesse vídeo, vocês me contam, tá bom? Aí, gente, fez a marmitinha. Nós comemos lá, aproveitamos, tomamos refrigerante, tinha suco, tinha frango assado, aquelas colchonas assim, que eu nunca tinha visto tanta fartura daquele jeito. Aí nós comemos e fomos embora pra casa. Quando chegou lá com a marmitinha, aí minha mãe tinha achado que nós tínhamos ido pedir alguma comida em um restaurante, porque tava naquelas marmitas de isopor, né? Aí peguei, isopor não, acho que era, não lembro direito, era marmita, tipo de restaurante. Aí eu peguei, entreguei pra minha mãe, aí minha mãe abriu assim, aquela coisa cheirosa, ela comeu. Gente, minha mãe não gostava que a gente andasse nesses lugares, assim, ela não queria que fosse na igreja, não queria que fosse no centro espírita, não queria nada dessas coisas, mas nós chegamos essa comida, quando ela viu que ela comeu, aí ela, e aí, onde vocês arrumaram essa comida? Em vez dela perguntar antes, né? Aí eu falei, mãe, nós foi tá tendo uma festa ali no centro de espírita, aí a gente pega, não acredito, não, eu já falei pra vocês não andarem nessas coisas, meninos. Aí nós, mãe, mas eles foi tão legal, desse jeito, né? Gente, hoje, graças a Deus, sou evangélica, respeito as religiões, né? Hoje eu sou evangélica, sirvo a Deus, já tenho
28 anos que eu aceitei Jesus, me batizei, hoje prego a palavra de Deus, né? E glória a Deus, porque pessoas foram usadas para nos ajudar. Quando tem muitas pessoas que querem nos fazer o mal, mas tem maiores de pessoas que querem nos fazer o bem, né? Então, gente, a história da minha infância foi altos e baixos. Mas o que eu tiro de lição é que se eu não tivesse assim uma maneira assim de pensar, que eu lembro quando eu era criança, eu sempre tive um sonho de ter uma casa bonita, de ter uma família, de ser mamãe também, né? Então, eu vejo que hoje a lição que eu tenho é de que nós devemos cuidar dos nossos filhos, proteger eles, o tanto que nós podemos fazer para proteger, levar ele para um caminho assim de buscar a Deus, para conhecer a Deus, para ser instruído pelas coisas de Deus. Essa é a lição que eu tenho dessa minha longa caminhada da minha infância, né? E agradecer muito às pessoas que nos ajudaram, que como é que fala, que construíram meus sonhos, né? Ajudou a construir meus sonhos. Hoje que eu fui terminar meus estudos, um tempo desse agora, tem mais ou menos 5 anos que eu terminei meus estudos. Hoje eu fiz uma faculdade de secretariado, tudo se esforçando, eu podia ter, eu não sei se vocês lembram de um programa, o pessoal daqui de Brasília vai lembrar, mas se esse vídeo for correr aí para outro lugar, a pessoa não conhece. Mas eu lembro de um programa chamado Gogó da Sete, de um homem chamado Mariogênio, nome assim. E aí eu vi as entrevistas dos maloqueiros lá, dos bandidos. Ele falava assim: como é que você fez esse roubo? Aí o malandro, eu peguei não sei o que, senhor. E gente, eu tava tão convencida que eu ia virar bandida, que eu ficava treinando para quando eu fosse presa, eu pegar e conversasse com esse repórter. E ele falar comigo: como é que você fez isso? Aí eu: roubei assim, senhor. Já pensou? Então eu dou graças a Deus que hoje eu tô aqui para contar a história, para poder ter esse canal aqui. Você Tem Valor, é um canal que eu quero mostrar para vocês o valor que tem a família, o casamento, os filhos, tudo tem o seu valor, né? Então, gente, vamos ensinar o caminho que nossos filhos devem andar. Gente, tá aí então essa história, que você curta bastante, mande para outras pessoas esse vídeo, compartilha aí, dá o seu like, tá? Clique aí no sininho para ficar ativado quando tiver outros vídeos, viu? Que agora eu vou começar outros vídeos, vou começar outros projetos e eu quero que vocês acompanhem, vejam o meu crescimento. Veja aí o crescimento, conta aí também se você se identificou com alguma coisa nesse vídeo. Eu gostaria que você também compartilhasse comigo, tá bom? E eu estou aí e vamos para próximos vídeos aí, vai dar tudo certo. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!